Saudemos com hosanas o filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Jesus, Rei de Israel. Hosana nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sede todos bem-vindos. E que o Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela sua graça à cruz, participemos também da sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai esses ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve amor onipotente, que se entregou à cruz e te recebeu na luz. Ó Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus, humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis:
O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto os outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia na frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, com esta celebração do Domingo de Ramos, nós marcamos a nossa entrada para a Semana Santa. O tempo da Quaresma já passou, agora já não é mais Quaresma, agora é Semana Santa. A semana ela vai se tornar santa se nós aprendermos com Jesus Cristo na celebração da sua paixão que a gente faz, que a gente realiza então no Domingo de Ramos. Nós vamos depois contemplar, meditar a narração da sua paixão e morte e vamos ver o quão manso e humilde Jesus foi. Manso e humilde de coração, manso e humilde no comportamento, no seu jeito de ser. Aqui no Evangelho que marca a sua entrada em Jerusalém, cumpre-se todas as profecias lá do Antigo Testamento, as profecias messiânicas. O povo de Deus esperava um Messias, um Davidita, um descendente da casa de Davi que iria reinar sobre eles. O entrar montado no jumentinho em Jerusalém é exatamente este sinal. Os reis de Israel, quando tomavam posse do trono de Jerusalém, porque ali era a sede do império, do governo, do império que Davi formou, então era a sede do governo. Então, quem tomava posse entrava vitorioso pelas ruas da cidade, montado no jumentinho. Os reis de Israel não montavam um cavalo, montavam um jumentinho. Por quê? Porque para ser rei de Israel tinha que ter esta consciência. Quem governa é Deus. O rei exerce um lugar tenente. Agora Jesus, sendo Deus, esvaziando, depois nós vamos ver na leitura também lá na missa, esvaziando do seu ser Deus, ele monta a jumentinha e entra dentro de Jerusalém, manso e humilde de coração, acolhido por toda a população. E acolheram bonito. Mas depois nós vamos ver, depois no seguimento da missa, que o bonito se tornou feio. A injustiça acabou falando mais alto. Por isso que nós fazemos bonito a nossa procissão, rezamos bonito no Domingo de Ramos, mas nos esforçamos a acolher o testemunho do Cristo para que o bonito que a gente faça e faz no início da Semana Santa se torne bonito também lá no Sábado Santo, onde nós vamos celebrar a sua ressurreição. Ele entra em Jerusalém, vai ser morto, vai ser injustiçado, mas a injustiça não vai falar mais alto, a morte não vai falar mais alto, a vida sempre fala mais alto. E ele então vai ressuscitar lá no Sábado Santo. Fazer bonito, celebrar Sexta-feira Santa também, viu? Bonito, mas não se esquecer que termina lá no Sábado Santo, com a ressurreição de Nosso Senhor. Nós não seguimos um defunto, nós seguimos um Deus vitorioso. Passou pela cruz, morreu sim, foi sepultado sim, mas no terceiro dia ressuscitou. É este vitorioso que nós seguimos, é esse vitorioso então que nós também queremos acompanhar agora com a nossa procissão, cantando e meditando os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. É o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Dá seu nome ao Senhor, Senhor livre, Deus é Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos a Ele com as flores do cicais, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Cristo é o unificador, é Hosana nas alturas e Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos a Ele com as flores dos figais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas e Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana.
quanto meu gozo Jesus por aí. Hosana vem em nome do Senhor, com grito de grande exclamação, ouve com voz triunfal. Hosana, concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus,
glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve Cristo, obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sempre forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve Cristo, obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão pedisse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos
convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei com Jesus, que chamam o Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e vestiram-no com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram o manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Com ele também crucificaram 2 ladrões. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, na cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que irias ao templo e que irias destruir o templo e reconstruí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, juntos com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse: eu sou filho de Deus, do mesmo modo também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja e socou-a em vinagre, fixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: deixe, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito.
E eis que as cortinas do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus. Apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. A orientação que a gente recebe nesses dias de festa, cerimônia, onde a própria liturgia por si só fala, que a gente fala bem pouquinho, mas 2 dedinhos de próximo. Quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Custódio, eu sou padre na nossa diocese, sou conhecido como Padre Marquinhos, sou reitor do seminário da nossa diocese, onde são formados os padres. Rezem sempre pelas vocações. Hoje está acontecendo um convívio lá no grupo de jovens, então queremos descobrir a sua vocação, o seu caminho. Estão lá no nosso seminário, rezem sempre por isso. Tá bom. Domingo do Ramos, entrada de Jesus em Jerusalém. A liturgia da palavra mostra exatamente essa característica desse que nós celebramos entrando em Jerusalém. Primeira leitura, a profecia de Isaías 580, 530, antes do nascimento desse Jesus. Essa profecia se dá quando o povo de Deus está vivendo no exílio da Babilônia, estão lá como escravos, lá na Babilônia, escravizados pelos caldeus, uma vida sofrida, miserável, muito sofrimento, muita angústia. Portanto, Isaías é cheio de esperança e confia em Deus, não na dificuldade, não na dor, mas em Deus. Nos ensina esse caminho também. Na missa que rezei ontem, o povo lá do sítio, bairro do Internacional, lá na Capela do Alto, eu disse ao povo lá, tem gente que confia na dor, confia no sofrimento, tem que confiar em Deus, não na dor e no sofrimento. Isaías é assim, confia em Deus. O trecho que nós ouvimos hoje é chamado Cântico do Servo do Senhor. Nas profecias de Isaías surgem 3 cânticos do Servo do Senhor. Esse cântico despertou e ainda desperta muito estudo, muita pesquisa para quem gosta de estudar as Sagradas Escrituras, sua origem e tudo mais, seus fundamentos. Então, existem inúmeras interpretações. De quem o profeta está falando? De si próprio? Sim, também. De uma pessoa em particular? Sim, também. Do povo de Israel que está experimentando a escravidão e não tem como reagir, então são humilhados, são pisoteados, têm a barba arrancada, muitas humilhações eles sofreram lá no exílio da Babilônia? Também. Mas sobretudo se concretiza essa profecia de Isaías em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em Jesus todas as profecias se concretizam, tudo nele se congrega, tudo se completa em Jesus Cristo. Então ele é esse servo manso, humilde, que entra em Jerusalém. Nós ouvimos no Evangelho lá da entrada em Jerusalém, entra montado na jumentinha, entra manso, humilde, sereno. É um rei diferente dos moldes do rei que eles esperavam. Ele contraria as expectativas de quem o esperava, porque ele não vem violento, não vem agressivo, mas vem manso e humilde de coração. Tá bom. Então ele teve a língua adestrada por Deus, porque ele falou da palavra de Deus, ele cobrou justiça, ele cobrou igualdade entre os seres humanos, ele cobrou bondade, nunca permitiu injustiça do seu lado. Então amou os pecadores, amou os pobres, amou a gentalha, no meio da gentalha que Jesus estava sempre feliz. Tá bom. Assim, não fico falando a manhã toda, já disse que não pode falar muito, nós vamos lá para a narração da paixão que nós ouvimos, para a gente entender a paixão de Jesus narrada por Mateus.
precisa entender o que Mateus escreve no seu Evangelho. No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o mestre da justiça. No capítulo 3, ele se apresenta lá quando João Batista está batizando no Rio Jordão e pede batismo. O Batista diz que não pode batizá-lo, que deveria ser batizado por ele. Ele segura o Batista e diz: basta, agora é preciso que cumpramos toda a justiça. Então ele passa pelas águas do batismo. Seguindo mais para frente, no encontro com os discípulos, como nós estamos aqui agora, ele olha para eles e diz: se a vossa justiça não superar a justiça dos homens, vós não entrareis no reino dos céus. E assim por diante, todo o Evangelho de Mateus, Jesus vai falando da justiça de Deus que supera a justiça dos homens. Se nós conduzirmos a nossa vidinha só pautada pela justiça dos homens, por aquilo que nós aprendemos que é certo dos homens, e não aprendemos a superar, a ir além disso no nosso comportamento, no nosso trato com as pessoas, nós não entraremos no reino dos céus. É isso que o Evangelho de Mateus mostra. Então agora o mestre da justiça entrou, foi acolhido lá em Jerusalém com louvores, como se fosse um rei, mas não disse que ele contradiz aquilo que eles esperam do rei. Ele não vem violento, não vem fazer guerra, não vem fazer nada disso, vem trazer a paz que brota do coração de Deus. Tá bom, mas assim, vocês sabem que eu ensino lá para os meninos, lá no seminário, porque os seminaristas, os padres novos também, eles às vezes gostam dos livros, das coisas, e gostam de ser reconhecido. E nós não ficamos padres para sermos reconhecidos. O reconhecimento que vem para nós vem de Deus. Então eu falo para eles uma coisa lá que eu vou falar para vocês também. O que a mãe dos pernilonguinhos fala para os pernilonguinhos de manhã? Porque a pernilonguinha sai tudo de manhã, viu? Por exemplo, perturbar já essa noite, perturbando. Então, mas o que a mãe dos pernilonguinhos fala para eles? Cuidado com as palmas, filhos. Eu vou falar o que aconteceu com Jesus. Foi aplaudido. Foi reconhecer. Filho de Davi, Osana, aquele que tem nome do Senhor. Nossa, que coisa boa. Mas agora, logo depois, nós os vemos, todos eles, a multidão toda, gritando: crucifica, crucifica. Nós queremos a morte dele. Jesus entra em Jerusalém como mestre da justiça, levando um projeto de vida, não para um projeto de vida para todos. As autoridades, os grandes de Jerusalém, têm um projeto de morte, não aceitam o projeto de vida que Jesus leva e por isso ilude a toda a população a pedir então a libertação de Barrabás e não a libertação do Filho de Deus que eles tinham acabado de acolher. Barrabás, diz a leitura, ele era famoso. Muitos dizem assim que Barrabás era bandido. Não, gente, isto não também. Assassino sim, bandido não. São duas coisas diferentes. Barrabás é da família dos Macabeus. Olhem nas Sagradas Escrituras, tem lá um livro todinho dedicado às atividades dessa família chamada Macabeus. Uma grande família que existia no meio do povo hebreu, que lá no passado tinha conseguido expulsar o império grego de Israel. Eles eram poderosos e respeitados por isso. Barrabás é da família dos Macabeus. No período de Jesus, existe também ali um outro Jesus que é chamado Jesus Macabeu. Não Jesus Cristo, mas o Macabeu. Esse Jesus é o líder da família dos Macabeus que faziam revoltas e de vez em quando incursões contra os soldados de Roma que dominam toda aquela região. Barrabás estava preso porque tinha matado um soldado romano. Então, para o povão que estava lá em Jerusalém, ele não era bandido, ele era herói. Eles esperavam que Jesus viesse do mesmo jeito, mais violento que Barrabás. Mas Jesus não traz violência. Jesus traz amor, misericórdia e paz. Então agora eles preferem aquele que é capaz de praticar a violência, de matar,
Se nós formos olhar, o povo é assim. O nosso povo gosta de pão e circo. Se não tomamos cuidado, o povo gosta de violência. Mas nós outros, que seguimos Jesus Cristo, devemos aprender dele, como nem devemos de com sua paixão, a extirparmos do nosso comportamento todo e qualquer tipo de violência, todo e qualquer tipo de maldade. Uma palavra tão simples: aprendermos a sermos gente boa enquanto caminhamos cá na face da terra, para não repetirmos o mesmo erro dos nossos antepassados. Para completarmos, que eu vou ficar falando muito mesmo, porque eu tenho que voltar a rezar outra missa. Então, nós olhamos agora a carta de São Paulo à comunidade de Filipos. É um hino cristológico belíssimo, que eram cantados no dia que o povo ia receber o batismo, nas noites do batismo, nas liturgias antigas, lá no início da nossa igreja, nos anos 30, 40, do cristianismo. Então, é um hino belíssimo, que narra para nós aquilo que nós chamamos de kenosis de Cristo. A palavrinha grega quer dizer esvaziamento. Esse menino que nós comemoramos a sua entrada hoje em Jerusalém, menino bom, ele esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se do seu ser Deus. São Paulo ele não usa isso como uma usurpação, mas esvaziando-se de si mesmo, ele assume a nossa humanidade. Mas mais do que a nossa humanidade, ele assume a humanidade de um escravo e a humanidade de um malfeitor, porque ele é pendurado na cruz como se fosse um malfeitor. Recebe a morte dos escravos, morreu. A igreja, a cruz está coberta ali, né? A igreja colocou uma vestinha lá, um paninho lá em Jesus, mas aqui foi a igreja que colocou. Ele morreu despedaçado, virou um trapo, pendurado, um pedaço de carne pendurado na cruz. É isso que ele virou. Então, esvaziando-se de si mesmo, agora, por seu esvaziamento, então, nós chamamos esse hino que traz um grito de descida e um grito de subida. No grito de subida, Deus o resgata e o coloca acima de todos, é nosso mestre e Senhor. Uma brincadeira que eu faço com as pessoas, assim, antes de missa, existe uma oração eucarística no missal, a sexta D, que está lá escrito assim: Jesus, caminho e vida. Ele é o nosso caminho e vida, né? O título dessa oração. E aí então eu falo para quem está vendo assim: vamos olhar, que se fizermos com ele no céu também entraremos. Do mesmo jeito que ele, esvaziando-se de si mesmo, foi resgatado por Deus e colocado acima de todos, assim também ele nos ensina a aprendermos a nos esvaziarmos um pouquinho de nós mesmos, para termos o mesmo jeito de Cristo e assim testemunharmos no lugar onde nós passarmos e vivermos o amor, a paz, a misericórdia e a justiça que brota do coração de Deus, nosso Pai. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Contemplando a Cristo, nosso Salvador, oremos pela salvação de todos os homens, vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo confiantemente: ouvimos, Senhor. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança, oremos. Ouvimos, Senhor.
aqueles que fazem as leis e julgam os homens, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado o Filho de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, os moribundos e os agonizantes, para que sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós e pela nossa comunidade, para que unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Rezemos também pela saúde de Sueli, Aparecida e Ana Dulce, para que com a graça de Deus possam recuperar a saúde e rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Também ação de graças pelo aniversário toda a vida de Isabel e dos santos martins, para que com a graça de Deus sempre se alegre com o dom da vida, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou perdão, e ao expiar, dai-nos a graça de descobrir a luz da fé, o amor infinito com que nos amais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos juntos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei ao Senhor. Amém. Cantando, façamos nosso perdão. A mesa santa me preparamos, nós que celebram a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, todo o trabalho que a amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, toda alegria, mas desafios diante do mar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor.
mesa santa e preparados, nós nos celebramos a ti, ó Senhor. O pão vivo, frutos da terra, todo trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer o sacrifício. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, inocente Jesus que sofreu pelos pecadores, Santíssimo que ser condenado a morrer pelos criminosos, sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam nossa grandeza e os santos proclamam nossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam nossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosanas ao Senhor. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo por Orgulho, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a Sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo,
André, Tiago, João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Creto, Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisóstomo, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos por seus méritos e preces, concedei-vos sem cessar a vossa proteção. E em comunhão com toda a igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-nos, ó Pai, a aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos, levou os olhos a vós, ó Pai, e deu graças. Partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste cálice, se recorda a paixão de Jesus Cristo, e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos desse altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Lembramos hoje família Nagamini. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, conceder a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós pecadores que confiamos na vossa imensa misericórdia, conceder, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo por esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Nosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas até que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Jesus o Cristo, Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição a alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossos avisos. Programação da Semana Santa, no dia da Páscoa, dia 9, procissão do encontro às 5h30 da manhã. Os homens sairão da comunidade Sagrada Coração e as mulheres da Praça do Ato Velho. Logo após, então, a missa também faremos o café da manhã comunitário, muito chique isso. Na próxima quinta-feira, dia 6 de 4, não teremos a missa às 7 horas, nós teremos a adoração do Santíssimo, das 7h30 às 16h30, encerrando com a bênção do Santíssimo. Também lembramos que já estão abertas no escritório paroquial as inscrições para a catequese de adultos, jovens e crianças. As crianças aí a partir dos 8 anos de idade. Também estamos vendendo na Secretaria Paroquial o auxílio da família, no valor só de R$20. Quem quiser, então tem lá para ser providenciado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo, misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas e tem paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Bom dia e santo domingo a todos. Vitória, tu reinarás, ó Deus, tu salvarás. Vitória, tu reinarás,
WhatsApp. WhatsApp é 015 9665 1857. Que Deus abençoe. Tá bom? Prazer em conhecer.